e hoje nós vamos falar sobre as aflições que os justos têm passado, né, e têm vivido nessa terra. Não tem sido fácil, não só para mim, mas para todos aqueles que decidiram estar na presença de Deus com sinceridade, adorando a Deus verdadeiramente. E as aflições fazem parte, né? Então, a pergunta é possível adorar a Deus em meio à aflição? Esse aqui é o WGT Podcast, onde a palavra de Deus e a verdade não são negociáveis. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está escrito em João 16:33. Pastor Trovão, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Como é que o senhor está? Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos bem. Rompendo em fé, lutando e vencendo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meu pai, pastor Gilmar, como o senhor está? Boa noite, paz e prosperidade para todos. Estamos bem, graças a Deus. Rompendo em fé. Glória a Deus. E as guerras e as aflições, pastor Trovão? Como é que tá aí? Tá? Eu não vou fazer uma pergunta naquela retórica que todo mundo faz. O senhor tá passando por luta? Tá passando por tribulações, aflições? É uma pergunta retórica, né? Eu já sei a resposta disso. Lógico, eu sei que tá. Lógico. Né? Mesmo que nós não tivéssemos uma intimidade, né, que a gente tem de amigos, companheiros de obra, Sim. Eu saberia que o senhor estaria passando por situações difíceis, porque o crente vive isso, né? Vive isso. O que o senhor tem para falar a respeito das aflições, das lutas, das guerras? É preciso o crente passa porque às vezes não desobedece? O que o senhor tem para falar sobre isso? Então, quero responder essa sua pergunta baseada no texto que foi lido quando iniciou o podcast. No mundo tereis aflições. Aí tá uma palavra que é como se fosse um aviso para nós, né? Que mediante a nossa caminhada teríamos certas aflições. O que seriam essas aflições? Provações, alguns problemas que vamos enfrentar, alguns momentos que vai nos fazer querer desistir. É verdade. Rasgar roupa, rasgar o verbo, gritar, né, saltear, né, desistir, até mesmo querer desistir de tudo. Aí entra a parte, no mundo tereis aflições. No mundo, enquanto nós estiver aqui nesse corpo humano, né, estivemos aqui no mundo vivenciando esta era, né, que é onde no mundo jaz o maligno, iremos passar por provas. Com certeza. O senhor tem vivido muita prova, pai, muita aflição, né? Porque o crente tem que ter, não vou falar jogo de cintura, mas o crente tem que estar ciente, né, que as lutas vão vir e tem que saber lidar com isso com maturidade espiritual, né, pai? Não, é verdade. Eu acho que a luta faz parte de um processo, né, para nos amadurecer, para nos colocar em prova e também para mostrar quem somos, né? Como diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, lembra-te dos 40 anos que eu te guiei no deserto, e ali eu te provei, eu te humilhei e te deixei ter fome, para ver o que estava em seu coração, se guardaria a minha palavra ou não. Porque quando nós observamos a nossa caminhada cristã, nós observamos que muitas pessoas abrem mão da palavra, rejeita a palavra, ignora a palavra por causa das lutas, das provações. E o próprio Deus, ele diz que ele permite essas coisas para ver se nós vamos guardar ou não no nosso coração, né, a sua palavra, o seu ensinamento. É verdade. Agora tem gente que adora a Deus quando as coisas apertam, né? Tipo, esperar a prova chegar para poder adorar o Senhor e se entrega verdadeiramente. E é só a prova passar, é só a aflição passar que ela some junto com a aflição. Né, pastor Trovão? É verdade. E isso que o senhor falou, isso acontece na era atual, nos dias atuais. Que é fácil demais você adorar quando tudo vai bem. Quando a conta tá cheia, quando a casa tá cheia, quando a prateleira sua tá cheia, né? Quando as contas suas estão todas resolvidas, é muito fácil. Sim. Você vai pra igreja com peito de pombo, eu costumo chamar, né? Já com peito cheio, inchado, louva como nunca, prega como nunca, né? Dança como nunca. Mas quando o negócio começa a apertar, a funilar, quando entra aquela parte do oleiro amassar o vaso, né? Aí a gente esquecemos de adorar.
Eu vivi isso, irmão. A gente tá falando aqui o momento que nós estamos vivendo. Eu vivi isso. É difícil você dar um grito aqui quando, né, a mão do doleiro tá ali te apertando. Você adorar, você pregar, você orar, dobrar o joelho, consagrar. É difícil, sabe? Quando as coisas começam a pressionar. Aí quando você percebe que não tem outro recurso, aí você começa. É verdade. Né? E você quer orar para ver se Deus te tira daquele momento. Parece que até é barganha, né? Eu oro, Deus me tira. Eu não oro, continua, né, a aprovação. Então parece assim que eu me baseio à base de troca. Se eu orar, Deus vai me livrar. Se eu não orar, vai continuar. Então é melhor eu buscar. Aí fica nesse meio termo com Deus, né? Mas não é assim que funcionam as coisas. É verdade. E da mesma forma que tem pessoas que só adoram, né, ou só se entregam mais nas aflições, também da mesma forma tem pessoas que somem, né, quando a aflição chega. Parece que todos podem passar por lutas e por prova, mas ele não. Né? Tá tudo bem, vou adorar a Deus aqui, as coisas estão boas, mas aqui chegou a aflição pra mim, parece que eu não aceito, né? Não, eu não posso passar por isso. O que eu fiz? Né? E da mesma forma que tem gente que adora a Deus na luta, tem gente também que não adora na luta, que só questiona, né, pai? É verdade, existe aqueles, duas situações, né? Existe aqueles que saem da presença de Deus porque não recebeu a bênção, e existe aqueles que saem da presença de Deus porque já receberam a bênção. Né? Verdade. Então a gente tem que saber sobre a questão, o que me faz estar na presença de Deus. É verdade. Apenas os seus benefícios, né? A própria Bíblia diz que Jesus, ele trouxe um sermão e falou: vocês estão aqui em minha volta porque eu posso dar peixe e pão. Vocês estão aqui, né? Mas vocês me adoram com os lábios, o coração está longe de mim. E existe isso também. É verdade. Agora ouvir isso do próprio Jesus, hein? Nossa, Deus. É melhor, é melhor ouvir de um homem natural assim do que do próprio Deus, né? Então, as lutas são preciso? As lutas são necessárias, pai? Ah, não, com certeza. Eu costumo dizer que, e com certeza você já ouviu falar isso muitas vezes, a maturidade que eu tenho hoje, a força que eu tenho hoje, a sabedoria que eu tenho hoje, foi os desertos que eu passei. Será que se eu não passasse, nós no caso, né? Se nós não passássemos por lutas e dificuldades, problemas, tudo no conjunto só, será que se nós não passássemos por isso, será que nós adoraríamos ao Senhor do mesmo jeito? O que você acha, pastor Trovão? Eu acredito que seria uma geração de soberbos, pra mim, né? Tipo assim, pra ele tudo já tá no autossuficiente, não preciso de nada. Mimados, né? Seríamos verdade, bem colocada a palavra. Seríamos uns crentes mimados. É porque se tem, de nada, se tem as lutas, as provas e as aflições, é porque precisa, né? Se Deus permite, é porque... Aí você pergunta, por que Deus permite essas provações em nossas vidas? Para mostrar a nossa real dependência de Deus. Quando não passou tais provas como provação de Deus, como um teste de Deus, aonde que eu vou sentir a falta dele? Aonde eu vou sentir a sua verdadeira dependência? Se eu não passar por prova. Aí eu vejo, nós vemos várias igrejas que, tipo assim, se olha pra eles, essa igreja não passa prova. Essa igreja nem passa luta. Vê pessoas da alta sociedade, né, vida boa, a vida financeira tá ótima. Aí você pergunta, e eu conheço pessoas assim, que não tem um testemunho de prova pra poder falar. Não, tá tudo bem. Vida tá boa, quando tá boa, assim tá boa. Tipo assim, você não vê a pessoa orando, clamando a Deus, se intimando com Deus, por causa de um teste que passou com Deus, que fez ela se aproximar ainda mais, sabe? Então, tipo assim, pra nós, eu vendo essa pessoa, eu não vejo a total dependência dela com Deus. Às vezes a aprovação é necessária para isso, para mim saber realmente que eu sou dependente de Deus, dependente de qualquer situação. Muitas pessoas até veem, né, os pastores, os ministros, né, pai, os evangelistas ministrarem. E quando a igreja é tomada de uma certa unção, de uma certa glória, né, algumas pessoas até baseiam a vida de quem está ministrando numa vida boa, né? Tipo assim, não, que isso? Termômetro, né? O pastor ministra demais, não. O adorador que está ali louvando ministra demais no louvor. O que é isso? A vida dele deve ser ótima, né, pai? Mas na verdade é o contrário, né? Toda aquela glória que é manifesta quando nós pregamos ou louvamos é resultado de uma prova vencida. É resultado de um deserto, né, que estamos atravessando, estamos passando, adorando a Deus com sinceridade. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar que quando Deus
já tinha manifestado o seu poder lá no Egito, destruindo o Egito com as 10 pragas. A Bíblia nos ensina que Deus ele fez com que as pessoas fossem por um caminho mais longo para que eles não voltassem. Porque se fosse por um caminho mais curto, voltar. Não saberia voltar rapidinho. Qualquer situação iria voltar. Então, muitas vezes, Deus ele permite a luta, a provação, né? E às vezes nós nos sentimos perdidos. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos? O que eu vou fazer? E agora? Para onde eu vou? Aí o Senhor fala, você só tem uma opção, segue reto. Isso é verdade. Né? Você não pode retroceder, você não pode parar. É por isso que nós vamos encontrar várias vezes a Bíblia dizendo, não vire para a direita e nem para a esquerda. Né? Nós não podemos retroceder. Aquele que volta o amor do Pai, né? A alma do Pai, não tem prazer nele, não tem alegria nele. Então, existem essas situações, as lutas só vêm para nos mostrar e nos revelar quem é o Senhor nosso Deus. E a luta também revela quem nós somos. Ah, com certeza. É a mesma questão da pessoa que fica, né, na presença mesmo passando por situações difíceis, porque uma vez que a situação aperta, né, a pessoa que não permanece na presença, aí já se revelou quem a pessoa é. Com certeza. Né, a luta, a aflição já revelou quem a pessoa é. De fato, na presença de Deus. Revela. Né? Em João 13:7 diz, o que eu faço hoje, você não entende, mas vai entender depois. Então, existem muitas situações em nossa vida que nós não vamos conseguir entender nem compreender. E se não for na base do crer e na obediência, porque nós não somos guiados por vista, somos guiados por fé, e fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então nós temos que estar firmados na fé, sabendo que amanhã vai ser melhor do que hoje. E esse melhor do que hoje não é que a luta simplesmente vai passar. Não, é que o Senhor vai continuar nos sustentando para estarmos diante dele em espírito e em verdade. Amém, glória a Deus. O senhor já, pastor Trovão, o senhor já, como pastor, né, tá numa longa caminhada na presença. O senhor já viu várias pessoas afastarem da igreja. Sim. Né, às vezes nem deu um motivo, né, o porquê que estava afastando, né, mas infelizmente muitas pessoas só se vão, né, e quando a gente procura saber o que aconteceu, né, para tentar entender a pessoa, né, para dar um ombro amigo, para estender as mãos ali, às vezes a pessoa dá um motivo tão banal, fútil, né, fútil, tipo assim, vazio, motivo vazio. Exatamente. Eu saí porque fulano falou isso comigo, eu saí porque alguém me tratou mal. Porque cansei. Né, mas eu acredito que sair da presença de Deus, né, porque alguém me tratou mal, porque alguém falou uma palavra que eu não gostei, isso me dá a entender que a pessoa não tem uma maturidade espiritual para lidar com aquilo. Porque vai ter. Dentro da igreja vai ter pessoas que muitas das vezes tá com a mente virada, tá com a veia virada. Todo mundo é ser humano ali, falha, erra, peca, né? Então, infelizmente, tem pessoas que saem por motivos fúteis. E se sai por motivos fúteis, a pessoa não está preparada para ser provada por Deus, né? Vamos colocar assim. E se passa por uma aflição, por mais pequena que seja, né? Se sai por um motivo fútil, a aflição, então, acaba com a adoração da pessoa. Verdade. Sim ou não? Existe um grande problema, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é um problema que nós enfrentamos, e ele é geral, das pessoas irem para a igreja querendo buscar algo. Eu vou para a igreja para buscar uma bênção. Vou para a igreja para conseguir algo da parte de Deus, para Deus abrir uma porta, para Deus me dar uma cura. Então a pessoa acaba se baseando, meu pai, pastor Gilmar, de ir para a igreja à base de ganhar alguma coisa. Então eu só vou para a igreja se Deus me der. Se eu vou para a igreja se Deus me abençoar, né? Aí acaba que perdendo aquele valor, né? Do porquê eu estou indo para a igreja. É para adorar ou não? Eu sempre falo e volto a bater na tecla, quem sai da igreja por causa do homem ou de uma aflição, nunca entrou lá por causa de Cristo. Se eu for para a igreja entendendo um propósito, que o meu propósito de ir para a igreja é adorar Cristo, a aflição já me acompanha. Mesmo antes de eu aceitar a Cristo, mesmo antes de eu ir para a igreja, de eu me tornar um pastor, um membro, que seja, a aflição ela já me acompanha. Desde quando eu nasci. É uma aflição para poder andar, uma aflição para poder falar, é a aflição dos problemas da vida, aflição de você ir para a rua cedo procurar trabalho, isso é aflição. Levantar cedo e voltar de casa no sol quente. Pai, eu andei. Minha mãe não me deixa mentir, mas eu andei questão de cerca de 10 quilômetros a pé para ir colocar currículo em uma empresa e ser chamado. Eu fui de a pé, voltei de a pé, quando não tinha bicicleta. Às vezes, quando tinha bicicleta, eu já fui lá mesmo. Não sei se você já conheceu lá em Pirapora, a empresa chamada Liasa.
Já cheguei, já houve caso de eu voltar de lá de a pé, sabe? Mas cheguei em casa. Cheguei, mas é aflição, sol quente, sabe? Então, ou seja, a aflição ela já me acompanha. Só que eu não vou pra igreja falar pra Deus me tirar a aflição, ela já me acompanha. Porém, o que ele me fala? Tem de bom ânimo. Esse bom ânimo é eu ir pra igreja adorar a ele, né? E as demais coisas me serão acrescentadas. Que demais seria coisa essa? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então está inserido no modo de eu ir adorar o Senhor. Quando eu começo a adorar o Senhor, eu esqueço os meus problemas. Eu esqueço as minhas aflições. Eu me torno leve. Então aí eu entendo o propósito do que é entrar na igreja e adorar o santo nome do Senhor. Então aí a aflição já fica para trás. Verdade. Existem muitas pessoas que dizem assim, olha, depois que eu me converti, eu estou passando por luta. Depois que eu fui para a igreja, a luta dobrou, o negócio ficou ruim. Na verdade, essas lutas já iam acontecer. Já ia. Né? A Bíblia fala que a aflição faz parte, né, da vida do homem. E Deus, ele não interfere. Deus, ele não interfere no processo humano, na vida humana. Deus, ele não interfere nisso. O que a pessoa tem que aprender é o seguinte, olha, ia passar pela luta, já ia passar. Só que ia passar sem Cristo. Agora, com ele, vai passar com ele. Então, a certeza de vencer, né, é grande. É verdade. Mas todo mundo passa por luta. É no casamento, é na área financeira, é na saúde. Não tem ninguém debaixo do sol que não passa por aflição. A diferença é se Deus está com você ou não. É verdade. O ímpio também passa, né, pai? A Bíblia fala que a mesma chuva que cai no telhado do ímpio, cai no telhado do justo. O mesmo sol que nasce para o ímpio, nasce também para o justo. A questão é que quem governa a sua vida, quem você tem dado ouvido. É tão verdade isso que vocês falaram, né? Que eu assim, já participei dessa parte de ser ímpio também. Aí você fala assim, eu vou beber para poder esquecer os meus problemas. Você usa sempre esse ditado, né? Não, problema demais, eu vou ali no barzinho beber, aí fica lá até altas horas, é onde gera mais problema. Briga com a esposa, agride, cria briga lá, cria contenda, então aí a aflição só aumenta, né? Mas ele acha que uma boa noite de sono para curar a ressaca já vai resolver os seus problemas inteiros, né? Onde se engana. Naquele tocante que foi falado aqui, sobre pessoas que saem da presença do Senhor e se justificam, né? Que foi por causa de A, por causa de B, né? Não me deram oportunidade, não me valorizaram, me ignorou, me decepcionei com o que me falaram. Existe uma questão que eu já falei aqui, eu só estou repetindo. Quando uma pessoa sai da igreja, da presença do Senhor e vai para uma outra igreja, louvado seja Deus por isso. Porque a questão não é a placa, não é o ministério, a questão é o reino. Verdade, né? pai. A questão é estar na presença do Senhor. Então, se você sai de uma igreja e vai para outra, o seu problema foi com o homem. Mas se você sai da igreja e vai para o mundo, o seu problema é com Deus. Então você tem que analisar com quem você está arrumando confusão. É verdade. Porque se você sai da igreja porque alguém te decepcionou, alguém falou mal, mas você continua na presença de Deus, né, em outro lugar, louvado seja Deus. Mas se você saiu da presença de Deus e foi para o mundo, e uma coisa que eu garanto, não vou dizer todos, mas uma boa parte, sai da igreja, inventa desculpa, é porque não resistiu ao pecado. Saia por causa do pecado, da carne, seja qual for a área do pecado, qual for o pecado que deseja cometer. Não vigiou, não orou, não buscou e acabou cedendo. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E na verdade já estava com o pé no mundo dentro da igreja, né? Já estava com os pés afastados dentro da igreja. Isso. Eu ouvi de um rapaz, não muito tempo atrás, ele dizendo que estava feliz do jeito que ele estava, saiu da igreja. E agora que ele está fora da igreja ou da presença de Deus, ele está vivendo melhor. Diz ele que as portas se abriram mais. Né? Então, a gente sabe as estratégias do diabo, né? Para prender a pessoa no mundo e não deixar ela voltar. Então, a gente sabe das artimanhas. Né? A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, né? E ele quer só uma brecha. Então, infelizmente, as igrejas, né, todas, tem gente que está desviada dentro dela. Não, é verdade. Né? Então, quando saiu
não vamos nos assustar. Existem pessoas desviadas no altar. No altar. Sim, Então, existe, pai. quando sai, Verdade. a gente fica surpreso. Nossa, mas estava tão bem, estava indo tão bem. Não estava, não. Estava bem, aparentemente, aos nossos olhos. Sim. Né? Mas só Deus sabe o que estava fazendo fora da igreja. Verdade. Né? Então, como meu pai disse, saiu para pecar. E de fato foi. Né? Não tem coragem de confessar o que estava fazendo. Saiu para pecar e não ser cobrado, não Exatamente. ser exigido. Exatamente. É triste. Né? Eu não consigo mirar com uma situação dessa, eu consigo simplesmente me entristecer. Né? Porque é uma alma, a gente quer de fato a pessoa na igreja, a gente se preocupa. Por que se Jesus voltar amanhã? Sim. Ou agora mesmo? Pra onde vai a alma dessa pessoa? Pro inferno. Né? A gente tá ciente disso. Eu acredito que as pessoas que saíram da igreja também estão cientes disso. Mas não há temor mais, né, pai? Verdade. E aquelas que acreditam que vão voltar? E aquelas que acreditam que vão ter uma outra chance, né? Eu me lembro que, não muito tempo atrás, a minha esposa me mostrou um vídeo de um rapaz, a qual uma pastora foi até a ele e passou um recado e falou, olha, volte hoje, reconcilie hoje com o Senhor, porque é a sua última chance. Você quer voltar para o Senhor? E ele falou, eu não quero. Ele falou assim abertamente, eu não quero. Não, rejeitou. E depois passou um outro vídeo, esse rapaz na rua, baleado porque ele foi assassinado. Então, assim, não foi um vídeo de apresentação, foi realmente isso aconteceu. Saiu a documentação, documentos na notícias, né? Né? Documentários, saiu documentários no jornal. Muitas pessoas viram essa realidade. Nem todos terão a oportunidade. É verdade. Eu lembro uma vez que o senhor passou uma revelação para um jovem lá no Luizote. Acho que o senhor até mencionou isso nos episódios passados aí. Em um dos episódios, né? Que ele iria levar 14 facadas pelas costas, né? E ele levou. E ele 14, duvidou, né? Ele riu, né? Ele falou que não iria, que isso era balela e acabou que aconteceu. Né? Então, a gente pode tomar por base nisso aí que Deus existe, Deus é real para revelar. Né? Então, o meu temor a Deus não pode se perder. Porque é aquilo que eu falei. E se Jesus voltar hoje ou amanhã? Né? Eu não posso estar de qualquer jeito. Verdade. Jesus nunca vai nos encontrar perfeitos. Né? Mas somos pecadores arrependidos. E queremos ir para o céu. E para isso a gente tem que permanecer na presença dele, mesmo imperfeitos. Eu creio piamente num conselho que foi dado, esforça-te. E quando o Senhor ele voltar e nos ver esforçando, né, lutando, a sinceridade do nosso coração, né, com certeza isso vai valer muito diante de Deus. Ah, com certeza. Deixa eu engrossar o caldo aqui. Eu quero fazer 2 perguntas para vocês. E vocês entendem que pelo ditado que nós costumamos dizer que é um ditado meio que popular, que nem toda porta que abre foi Deus que abriu. Nem toda porta que fecha foi o diabo que fechou, né? Então, assim, você entende que tem porta que vai abrir que realmente é Deus que abriu. Mas tem porta que abre que às vezes não foi Deus que abriu. É possível o diabo também abrir porta? É possível, assim, na concepção de vocês, tá? Na concepção humana. Independente de qual seja o contratante, a empresa contratante. Você sabe que existe de vários, né, CEOs da empresa que professam outros dogmas religiosos, né? Então vocês poderiam usar esse termo para dizer que o diabo também ele abre porta? Eu acredito que sim. Uma vez que aquilo vire a minha prioridade, né, até mesmo questão de horários, porque se eu pego, né, ou se eu entro por uma porta que se abriu em horário de culto, né, não me permite cultuar a Deus, eu acredito que isso não vai ser bênção na minha vida. Eu acredito que isso vai me afastar da presença de Deus. Por mais que eu tenha uma fé inabalável, eu não estou indo para o culto, eu não estou indo cultuar. Eu já dispensei portas por conta disso. Né? Eu acredito que se eu coloco isso no lugar das minhas prioridades ou dos meus compromissos com Deus, isso não vai acrescentar em minha vida. Muito pelo contrário. Né? Vai fazer eu me afastar da presença do Pai. Eu acredito assim. E o senhor, pastor Gilmar? Olha, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz que o nosso Deus ele tem a chave. Ele abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre.
Isso não significa dizer que ele não pode permitir que uma porta ela venha se abrir para que nós venhamos ser provados, não tentado. Porque Deus não tenta ninguém, Sim. mas ele nos coloca à prova. É E verdade. muitas vezes Deus ele pode permitir que uma porta se abra que não seja da vontade dele para nós, para ver aonde está o nosso coração. Forte. E eu entendo com base no que vocês falaram, né, que o diabo ele oferece propostas. Ele é manipulador. Desde quando ele foi banido ali do céu, você sabe que a graça dele, a vontade dele é manipular as pessoas. O maior psicólogo que existe é o diabo. Ele faz a sua leitura. O que mais te atrai? Uma vez, quando eu estava iniciando a caminhada, Deus nos faz entender que o diabo lê muito a retina dos nossos olhos. Porque você sabe que pela psicologia entende que quando algo que você vê te atrai, a sua retina abre, né? Você fica assim impressionado com aquilo que você está vendo ou acessando, ou algo que te chama atenção. Quando algo não te chama atenção, a sua retina fecha. Tipo assim, ela não capta a refração da luz ou daquilo que está te atraindo. O diabo está ali ao seu derredor vendo os seus gestos psicológicos, né? Corpo, ombro, olho, boca, nariz, rosto, feição. Ele observa tudo. Opa, isso aqui vai chamar a atenção dele. Vou lhe oferecer uma proposta. Eu entendo que nem todo contratante, igual eu falei, volto a repetir, não são servos de Deus. Nem todos são. Uhum. Já trabalhei em empresas assim. Então, por ele não ser servo de Deus, eu acredito que pela manipulação proposta, né, ele vai colocar o currículo aqui, que tá me vendo eu caminhando, indo até lá, por que não deixar para ele essa proposta? O cara que não sabe de nada, que não tem Deus na vida dele, digamos assim, entre aspas e fecha aspas, vai me oferecer aquela proposta que o diabo já colocou na mesa. Entende? Não é que o diabo tá usando a pessoa, ele tá pegando a proposta. Aí ele, que é o CEO da empresa, vai me oferecer a proposta que o diabo colocou sobre a mesa dele. Eu, como servo de Deus, vou analisar. Opa, esse horário não vai bater com o meu horário do culto. Igualzinho o senhor falou. Esse trabalho vai me sobrecarregar. Não é de Deus, é essa porta. Ou seja, então Deus permitiu eu ir até lá para pegar uma porta, só que lá, como foi permissão de Deus, o diabo também entrou, me colocou uma proposta em cima daquela porta aberta. Horários, salário. Pode até ser um salário atrativo, mas o horário vai impedir de eu ser um servo de Deus? O ambiente vai impedir de eu ser um servo de Deus? Então entenda isso, né? Que quem está contratando, a proposta oferecida no meio e quem foi que abriu a porta. É verdade. Então entendo que o diabo ele faz somente a sua proposta. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Eu ouvi uma palavra essa que eu já te falei na igreja algumas vezes. Muitas pessoas acham que são espertas demais. E até diz, o diabo está debaixo dos meus pés. Muitas pessoas estão equivocadas com a autoridade que foi dada por Deus, né? Sim, e tem verdade. esquecido a instrução de fugir da aparência do mal, não dar lugar ao diabo. Né? E muitas pessoas acham que, assim como nós, eu não sei, eu creio que todo homem já pensou assim, né? Todo filho já pensou que é mais esperto que os pais. Quem já pensou? Oxi. Acho que é mais esperto, ou que sabe mais do que os pais. Assim, tem muitos que acham que sabem mais do que o pastor, que o seu líder e assim por diante. É verdade. Só que tem um detalhe que as pessoas se esquecem. Se Satanás, se ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos, que são seres perfeitos, o que não vai fazer com essa geração que não ora, que não lê Bíblia e que não se submete à autoridade espiritual? É verdade. Se ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos no céu, o que não vai fazer com cada um de nós? Se nós não vigiarmos e guardarmos aquilo que o Senhor tem nos dado. É forte, viu? É forte. É forte. Ele tentou até Jesus, né? É. E apresentou uma proposta, como o senhor falou, uma proposta grande. Proposta, né? 3 propostas. Olha a né? porta Então, aberta aí. A porta já estava aberta, né? Aí já chegou no meio da porta e falou, opa, tá vendo ali? Se quiser eu te dou. Tem pessoas que abrem mão daquilo que foi oferecido por Deus, né, para aceitar as ofertas de Satanás. Eu já encontrei com pessoas e eu perguntei, por que você se afastou? Por que você saiu da igreja? Ah, porque Deus não me deu tal coisa. Aí eu peguei e falei, foi por isso mesmo que Deus não te deu. Porque Ele conhecia o seu coração. Por isso que você não recebeu.
Porque Deus já sabia que você estaria assim no dia de hoje. Não foi por causa da bênção, você não estava preparado para ela. É a pessoa que é movida por bênçãos, mas não é movido pela fé. Nós precisamos tomar cuidado demais quando a Bíblia fala, busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e como foi falado aqui pelo pastor, né? E as outras coisas vos serão acrescentadas. Quantas pessoas estão diante de Deus atrás das outras coisas? Sim, verdade. Mas esquece o reino, esquece a salvação, né? E ainda diz que Deus é a sua prioridade. E quando Deus olha para o coração, fala, não, você só quer as bênçãos, os milagres. É aquela questão, quem vai pelas demais coisas não vive o reino. E uma vez que não vive o reino, não anda em obediência, não busca a palavra, não vive no temor de Deus, e acaba que não recebe as demais coisas por conta disso. Não tem como eu viver as demais coisas sem obedecer ao Senhor. Tem? Verdade. Não tem como. Nenhuma. As pessoas precisam entender que existe uma diferença de obediência e entrega. Quando eu decido obedecer ao Senhor, isso não é uma entrega, né? Quando eu decido obedecer ao Senhor, isso é sabedoria, isso é entendimento, porque a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sim. Quando eu decido obedecer, eu não estou me entregando. Agora, o que é entrega então? É quando eu decido entregar, dar voluntariamente. Isso é entrega. Verdade. Quando você faz não somente aquilo que está escrito na Bíblia, mas você faz com um prazer tão grande de estar fazendo, de estar servindo, de estar atuando, e você se oferece para fazer. Você se dispõe para fazer. Você se coloca para fazer. Isso é entrega. Agora, quando você faz aquilo que a Bíblia já manda fazer, ordena fazer, isto é obediência. Agora eu tenho... Tá funcionando? Não, tá concluído. Ah, tá. Pessoal, depois vocês passem adiante. A gente replica aqui sua pergunta. Tipo assim, ó, tem dias que realmente, eu não quero ir. Mas quando eu chego lá, eu não sei, me dá aquela paz e não dá vontade de ir embora. Isso é ruim, no caso assim, de eu não querer chegar lá, então, mas eu vou por obrigação. Então, não, na verdade, se você tem na mente que vai por obrigação, a obrigação, talvez o adversário ele pode até tentar te convencer que é por obrigação, né? Porque ele é manipulador. Então ele quer fazer assim, olha, não vai não porque você não é obrigado. Não, você não é obrigado, né? Você vai porque você precisa, né? Então, aí está a entrega. Você não está simplesmente obedecendo a Bíblia porque fala que você deve congregar. Porque na verdade a sua carne, o seu eu não quer. Mas quando você vai, você está se entregando. Eu costumo dizer algo que eu aprendi com um irmão que eu vi ministrar. E ele disse uma frase que me chamou muita atenção. Que nós não somos adoradores porque Deus nos fez adoradores. Nós somos adoradores porque nós escolhemos ser adorador. Então, é isso, irmão. Você vai porque você é adorador e por mais que o seu corpo não quer, a sua alma sabe que você quer estar lá. Eu já falei para mim. Eu vou te levar para a igreja. Foi uma das últimas pregações. Eu falei, eu vou te levar. Eu não queria ir, ué. Vou levar a carcaça. Vou levar essa carcaça para a igreja. Eu tava cansado, tava abatido, tava preocupado. Muita luta, como foi falado aqui, luta, prova. E a gente quer ficar amuado, a gente quer fazer como o profeta, entrar dentro de uma caverna. Verdade. Mas isso, eu não fiz isso porque eu sou bom. Eu fiz isso porque eu aprendi com a palavra de Deus. Quando Davi ele fala para ele mesmo, por que você está abatido, a minha alma? Crê em Deus. Davi pregou para ele mesmo. Então, muitas vezes vai ser necessário você negar a você mesmo e dizer, Igor, você não manda em você. Eu vou te levar para a casa do Senhor. Eu falei isso para você. Foi sábado. Sábado eu tava com dor. Falei assim, eu não vou. Aí a sua carne não vai, sua carne não quer, mas quem quer é seu espírito. Então, leva o espírito. Existe uma situação. O homem natural, ele não quer buscar a Deus, ele não quer servir a Deus. Ele não quer. A nossa carne, a nossa matéria não quer. Não se agrada disso. É por isso que nós mortificamos a carne para reviver o espírito. Verdade.
Eu quero também, assim, é verdade, eu passar uma visão, né, assim, do que Deus tem nos ensinado sobre a questão até mesmo de orar, sabe? Por que, pastor, eu estou falando isso? Porque o diabo também revela. Mas ele revela mediante aquilo que ele escuta da sua boca. Se eu oro para Deus de uma forma onde eu vou verbalizar aquilo que eu estou pensando, que eu acho que a minha oração ela tem que ser gritada, ela tem que ser alta, para que esse grito alcance a Deus, assim, na nossa cabeça, entendendo assim, né? Vou orar alto para Deus ouvir, vou orar alto para Deus pegar a minha oração. O diabo tá ali ao seu derredor. Ele não sai de lá de jeito nenhum. Nem que a vacatuça. Ele escuta a sua oração. Na sua oração tá cheia de súplica, tá cheia de aflição, tá cheia de problema, tá ali o que você precisa e tá ali o que você quer. No meio da sua oração, o diabo tá ouvindo. Mediante aquilo que ele ouviu, é o que ele vai apresentar na sua vida. Eu vou revelar em cima daquilo que ele lá orou. Aí você acha, nossa, foi revelado aquilo que só eu e Deus sabia. Mas você orou alto. E ao orar alto, o diabo estava lá ouvindo a sua oração. Agora tem coisa que Deus vai fazer que é no secreto. Que você aprende por Mateus 6,6. Quando orares, entra para o teu quarto. Esse quarto não é só o quarto físico, mas é algo de intimidade com Deus. Lugar de intimidade. Verdade. E ora a Deus no secreto. O que é orar no secreto? É na sua mente. Tem coisa que você precisa falar com Deus, tem que ser na sua mente para o diabo não ouvir. Porque Deus esquadrinha os seus pensamentos. O diabo não escuta os seus pensamentos. Quem escuta é Deus. Deus que sabe, Deus que tem esse poder da onisciência, da onipresença, da onipotência. Ele escuta os seus pensamentos, ele esquadrinha os seus pensamentos, e ao esquadrinhar, ele sabe o que a sua alma está pedindo. Lembra de Ana? Sim. Ana, quando ela orou, apenas a boca mexia, mas a sua mente orava a Deus no secreto. Por isso que Deus ouviu a oração de Ana e ainda usou a boca do profeta Eli. E profetizou, vá em paz e seja concedida a tua petição, sem ele saber o que era. Mas Deus sabia. Tanto que ela vai falar, eu estou orando a Deus, né? Deus sabe da minha aflição, quando ela fala para ele, tá vendo? Então, se Deus sabia, tá no secreto. O diabo não ouviu a oração de Ana, mas Ana queria algo de Deus e por orar no secreto, Deus foi lá e realizou sobre a vida de Ana. Então, o negócio é orar no secreto, quando for algo de pedir a Deus. Agora, a repreensão, né, for comprar briga espiritual, for fazer algo que tem que ser, né, mais na porrada, digamos assim, aí você pode orar ao teu irmão. Pode repreender mesmo, pode queimar, tem que ser no alto mesmo, porque tem que ser negócio no tete a tete. Olha, quando eu olho para a palavra de Deus e observando as palavras do pastor, a gente tem que tomar um certo cuidado para que as pessoas não venham ter medo de orar, achar Sim. que você vai falar e o diabo vai intervir. Não vai. Eu acredito assim que quando a Bíblia fala clama a mim, né, não está dizendo para você pensar, está falando para você clamar, né? E a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus ele repreendeu o povo dizendo, olha, entre no meio da cidade e clame em alta voz como se fosse trombeta tocando. Então assim, se você acha que se você vai orar e o diabo vai ouvir e vai impedir que você receba o seu milagre, né? É como se Deus perdesse uma batalha para o adversário. Então, assim, eu acredito diferente do pastor. Eu acredito que você pode pedir, que você pode clamar. O que você não pode é perder o discernimento de espírito, porque verdade é, o diabo, ouvindo o que você fala, ele pode usar alguém com espírito de engano e trazer uma resposta para você, pode. Mas quem tem um discernimento de espírito vai saber quando Deus está falando e quando não está falando. Uhum. Em um dos últimos podcasts foi falado, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Né? Eu não posso limitar a minha oração com medo da intervenção do adversário, porque algo que eu conversava até na minha casa, minha esposa conversando comigo. O diabo tem poder? Sim, ele tem poder. Mas Deus tem todo o poder. Né? Então assim, a gente vê na Bíblia Sagrada homens e mulheres orando, né? Homens e mulheres buscando ao Senhor. O caso de Ana específico é que a alma dela estava tão angustiada que não saía voz. A alma dela, a alma de Ana estava tão amargurada, né, que ele falou assim, você está bêbada essa hora? Ela disse, não, eu sou uma mulher amargurada de espírito e até agora eu estou aqui me derramando perante o Senhor. Então, é importante nós entendermos, né, que o adversário, ele pode usar da oração que você fez,
né, de alguém com espírito de engano para tentar te enganar, sim. Mas é importante nós termos o discernimento de espírito. Eu não posso ter uma visão que o Senhor Deus, ele quer que eu e você venhamos fazer pedido, nós estamos no meio da igreja. Então, vamos só balbuciar no meio da igreja para pedir uma cura, ou apresentar o meu filho, ou pedir para desfazer com a obra do adversário. Eu não posso me conter ou me reter ao medo, porque Deus, ele tem todo o poder. Agora, existe coisas que você tem que tomar cuidado. Eu acho que mais do que com o diabo, é com pessoas. Existem pessoas que não estão prontas para você compartilhar o seu sonho. Existem pessoas que não estão prontas para você compartilhar os seus projetos, né? Existem pessoas que, por mais incrível que seja, existem pessoas que elas se tornam mais perigosas que o próprio adversário, porque o diabo você repreende e sai. Existem pessoas que você repreende e ele continua te pirraçando, até roubar a sua paz, né? Até tirar a sua alegria. O senhor ia falar, pastor? Eu quero deixar claro que talvez foi a minha ato de expressar, ou vocês entenderam errado, quando eu falei sobre a oração do pensamento. A questão eu falo da oração do pensamento, que ela é necessária, porque faz parte de uma coisa que eu aprendi lá nas antigas lá, que quando eu oro no pensamento, é algo que eu quero conversar com Deus, porque eu estou suscetível ao erro. Não vou dizer que eu sou perfeito, sou forte, não, e se eu orar alto, né? Eu sei que o diabo não vai intervir a ação de Deus, e isso aí é fato. Não sequestro também a opinião de vocês, isso aí jamais. Se na minha opinião sobre a oração do pensamento, que baseado em Mateus 6,6, quando orares ao Pai, entra nos teus aposentos, né, ou no teu quarto, e ora ao Pai em secreto. Dos homens. Dos homens, em sim. Em secreto dos homens, não dos do homens, adversário. Isso. Então, esse secreto dos homens, eu posso dizer também que é um secreto na minha mente. Eu converso com Deus na minha mente, dependendo do ambiente que eu estou. Porque eu sei que Deus vai sondar os meus pensamentos. Não, mas aí o senhor falou tudo. Entendeu? Dependendo do ambiente, então, o senhor está numa sala de espera, sim, no hospital, na fila do banco, sim, mas nós não vamos encontrar na Bíblia, o senhor falou, eu aprendi nas antigas. Talvez só aprendeu com o conselho de alguém. Sim. Mas não tem base bíblica para dizer sobre oração de fato. Em pensamentos. De fato, mas eu oro sim em pensamento. Quando eu falo a questão de clamar em alta voz, expor, que é exigir algo de Deus, eu estou dizendo também que eu estou comprando uma briga também. Porque eu estou diante de uma batalha espiritual. Agora, o clamor ou batalha espiritual, seja ela na enfermidade, que nós vemos os versículos na Bíblia, de pessoas com enfermidade, clamando em alta voz, Senhor, porque estão enfrentando alguma aflição, que eles querem passar por cima daquilo e clamar em alta voz. Oração, em alta voz, clamor. E eu tenho a oração também, que ela pode ser orada no pensamento, através do louvor, no pensamento. Então, ou seja, se eu ficar só naquele quadradinho de orar a Deus somente em voz alta, que não é proibido, lógico que não, eu vou esquecer também de orar a Deus em algo assim mais meu particular. Esse meu particular também entra os meus pensamentos. Deus, eu quero conversar com o Senhor aqui, mas não quero que ninguém escute. É algo assim que está entre minha batalha espiritual aqui dentro de mim. Então eu quero orar aqui na minha mente, que o Senhor possa me ouvir, que o Senhor possa responder. Então eu estou dizendo nessa forma. Não, mas isso não é de orar errado. No pensamento. Não, isso não é errado. Então talvez a expressão que ficou meio colocada errada. Não é errado e não há critério para oração. Cada então, né? Não é errado. Agora, tem o pensamento sobre aquilo que o senhor falou, que se nós orarmos, o diabo vai ouvir e pode revelar. Sim, não, pode. Preocupação, nós não precisamos ter. Esse medo nós não precisamos ter. Né, de eu orar e o diabo ouvir e interferir. Não, nós não precisamos ter esse medo. Sim. Agora, isso não significa dizer que é proibido orar em espírito. Eu chegar e orar a Deus, estou na fila de um banco, eu quero falar com Deus, eu estou trabalhando, eu quero falar com Deus. Não tem problema nenhum. Agora, o que não existe é essa questão de eu vou orar em espírito para o diabo não ouvir e tal. Não. Essa foi a expressão que o senhor usou. Sim. Né? Não, mas a minha impressão não foi de questão da pessoa ter medo de orar. Não, mas foi a expressão. Em voz alta, sabe? Eu sei. Não, eu só estou falando porque foi essas as suas palavras que nós ouvimos. O senhor falou para não orar em voz alta, né? É porque o diabo iria ouvir e podia usar até profetas ou situações. Foi as palavras que acontece. O que acontece, se eu não tiver o discernimento, ele pode revelar, sim. Mas é o que eu estou falando. Não estou dizendo que isso não aconteça. Estou dizendo que as pessoas não podem ter medo de orar, porque isso vai acontecer. As pessoas não podem ter... Não existe uma regra. Você tem que orar alto ou baixo. Não. Esse tipo de oração você ora em pensamento. Esse tipo de oração você ora em voz alta. Não existe. E a Bíblia Sagrada nunca vai trazer oração em pensamento. Nós não aprendemos na Bíblia em orar em pensamento. Não que seja errado.
Mas não é um ensinamento que a Bíblia traz. Olha, você deve orar em pensamento. Não. Agora, se qualquer lugar que você estiver, você pode orar. Não é uma regra. Amém. Eu fiquei até sem o que ter pra falar agora, viu? Até gaguejando aqui. Mas eu entendi. Sobre Deus recompensar a gente publicamente, né? Para os homens, né? A gente orar em secreto, apresentar o Senhor no nosso quarto. E existem pessoas que só oram na igreja. O Senhor Deus, ele nos convida a ter uma vida íntima dele, fora do holofote das pessoas, fora do altar. Existem pessoas que só têm vida no altar. Só ora quando vai subir no altar, só ora quando está na igreja. Então, quando você falou, entra no seu quarto, né, e ora o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê, não é nem que te ouve, é o teu pai que te vê em secreto, ele te exaltará, o recompensará. E a Bíblia fala assim, ó, quando você clama no secreto, em público, diante de todos, o Senhor Deus, ele vai te honrar e te exaltar. É porque existe muitos que só têm vida no altar diante dos homens. Então o Senhor Deus está nos convidando para além disso, né? Além do sacerdócio, além de uma vida ministerial, tem uma vida pessoal. Agora, Deus permite alguns usados por Satanás mediante uma vida da pessoa que às vezes até ele mesmo está vendo, né? O homem, eu falo o homem, não o diabo. E Deus permite essa pessoa chegar trazendo uma certa revelação que não é uma revelação, né? A pergunta é, por que Deus permite isso acontecer? Será que está testando ou provando o discernimento de quem está recebendo a revelação? Porque tem, né, os falsos profetas, né? Aí o cara vai lá, passa ali uma certa revelação e a pessoa às vezes até cai. É permissão de Deus isso fazer com que esses falsos, porque tá na Bíblia, né? Eles viriam de qualquer jeito. É para se cumprir a palavra, Com certeza. é permissão de Deus. Por que Deus permite? Né? Uma vez que nem todos têm o discernimento para saber se o que tá vindo é de Deus ou não. Por que será que Deus permite isso, pastor? Então, aí você tá batendo uma teclinha que eu falei, né? Assim, de um detalhe, uma observação. Né? De às vezes, tipo assim, já aconteceu. É coisa que a gente vive, né? Pregar o que vive. Da cara passar perto de uma pessoa, a pessoa tá ali orando em alto, depois entregar a revelação mediante aquilo que ela ouviu. Sabe? Tipo assim, isso não é revelação. Isso é uma sem vergonha. A minha esposa mesmo tava orando na igreja lá, chorando, sabe? Chorando, foi lá, uma igreja lá no bairro Morumbi, no Dom Mi. Ela tava chorando, aí vem a pregadora e falou, ó, Deus tem visto o seu choro, viu? Olha a aflição que você tá passando. Não era nem isso, irmão. Ela tava orando porque quando Deus toca nela de verdade assim, verdadeiramente, ela chora. Aí ela derrama de uma forma que parece que quer prova, sabe? A presença de Deus, isso. né? Aí a pessoa, por ver, né, queria entregar uma revelação baseada em uma coisa assim que não tem base, não tem raiz. Oportunidade, isso, oportunista. Então, tipo assim, eu tô vendo algo, ou eu tô ouvindo algo, vou entregar uma revelação em cima daquilo. A pessoa tá orando lá, fala, ô Deus, me dá um carro. Opa, ouvi. Aí chega lá na frente, ó, irmão, Deus tá te dando a chave agora do seu carro, viu? Eu ouvi, igual o senhor falou, né? Tô entregando algo daquilo que eu ouvi, sabe? Aí, quando eu fiz, tipo assim, igual eu falei, observação, tem algo que eu posso, conversando com Deus, que eu posso falar mais no oculto aqui, né? Aí, se realmente eu falei aqui no oculto, algo que tá só entre eu e Deus, que eu posso usar esse termo, e de repente Deus usou alguém pra falar algo que tava aqui dentro de mim, eu falei, opa, é testificação. Porque eu não verbalizei isso aqui, não falei isso aqui. Aí, de repente, o cara vai lá e fala, moço, até a cor que eu tava conversando com Deus no pensamento, aí você entende que é revelação isso aí, sabe? Porque algo que você falou no pensamento com Deus ali, falou, oh, Deus, isso aqui era mais íntimo, né? Era cor, era onde, local. De repente você usou um cara que não ouvia eu falando, nem sequer passou perto de mim, tá lá falando a cor justamente do jeitinho que eu falei com Deus. Rapaz, isso aqui é testificação pra mim. Verdade. É o que a gente entende, né? E algo também no tocante da linha de raciocínio do pastor Trovão é o seguinte, todas as vezes que você se colocar em oração, você vai travar uma batalha no mundo espiritual. Forte. Todas as vezes que você se colocar, se você... Eu tenho uma frase que aonde começa uma obra, começa uma batalha. Então, todas as vezes que você se colocar diante de Deus, em um propósito, orando, seja pedindo para a família, seja pedindo algo espiritual, sentimental, financeiro, vai travar a batalha. Oração é batalha. Qualquer oração, se você orar o Pai Nosso, vai travar uma batalha. Né? Lembramos de Daniel. Verdade. Os 21 dias que Daniel orou.
né? Daniel orou. A Bíblia, quando menciona sobre Daniel, é deixando um exemplo daquilo que acontece no reino espiritual. Daniel estava orando no 21º dia, desce o anjo Gabriel e fala assim, olha, Daniel, muito amado do Senhor, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração em oração, Deus me enviou. Mas o rei da Pérsia, a saber, Satanás, ele guerreou contra mim. E 21 dias eu pelejei contra ele para vir trazer a resposta da sua oração. Amém. E Deus enviou Miguel para que me ajudar. Agora imagina. Aí, quando o Miguel entra. Agora imagina. Será que esse demônio é forte? Quando o Miguelzão entra. Para Deus ter que enviar Miguel para resolver o negócio. Rapaz, Miguel é arcanjo. E lembrando que esse demônio, o rei da Pérsia, conhecido como o rei da Pérsia, deixando claro, não era Lúcifer, não. Era o demônio que comandava a Pérsia. Porque cada país tem um demônio que comanda. Né? O reino espiritual. Né? Eu vi um pastor falando que o inferno é bagunçado. Eu falei, esse não é Bíblia. Nunca foi. O inferno é organizado, tem hierarquia. Né? Clima organizado. Por isso que a Bíblia fala em Efésios 6,12, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal que atuam nas regiões celestiais. Então, o rei da Pérsia era o demônio que atuava, que comandava exércitos demoníacos na Pérsia. E será que ele é forte? Com certeza. Aí o Senhor mandou Miguel, e quando Miguel chegou para pelejar, Gabriel desceu. Então, isso é um exemplo entre vários outros que nós podemos dizer, olha, isso acontece. Então, quando o pastor falou sobre você orar e acontece uma batalha, queridos, orou, não tenha medo de orar. As palavras que o pastor traz e as palavras que eu trago, não é para que você tenha medo de orar, mas para que você conheça o poder da oração. É verdade. Quando você ora, o mundo espiritual se move ao seu favor. Amém, glória a Deus. Eu estava lendo sobre... Eu tô apaixonado pela história de Asaf. Asaf, um adorador nato, né, pai? Asaf. E um que passou por uma aflição interna, né? Uma luta, uma batalha interna que chegou ao ponto de dizer no Salmo 73, né? Que os meus pés quase se desviaram, né? Quase se afastaram da presença, porque ele começou a olhar para o ímpio, né? Começou a ver a prosperidade do ímpio, começou a ver que mesmo sendo arrogantes, né? Impetulantes, os ímpios prosperavam. Né, ele chega a dizer que a arrogância dos ímpios era como um colar, como um adorno para eles. E diz também que eles não tinham nem aperto na morte. Né? Ou seja, desde o seu nascimento até o dia da sua morte, eles viviam bem. Né? Mas aí eu consigo enxergar, né, Asaf numa aflição e adorando a Deus do mesmo jeito. Né? Por mais que ele estava ali questionando, mas quando ele disse que os meus pés quase, ou seja, não se desviaram, ainda estava ali. Né, pai? Verdade. E algo tremendo que me chama a atenção em Salmo 73 é como ele resolve essa crise de existência, como ele resolve, eu posso até dizer, uma depressão. Depressão, com certeza. Eu posso até dizer que ele estava em um estado de depressão, estava depressivo. Né? A história chega a dizer que Asaf, ele olhava da janela da sua casa para as pessoas e parece que todo mundo era feliz, menos ele. Todo mundo era realizado, menos ele. E ele olhava tudo, né? Desde ele sapato, observava, vestes, carroça, né? Na época, as carruagens que o povo tinha, ele olhava tudo, observava tudo. Agora o segredo é quando foi que ele venceu isso? Quando ele entrou no templo. É por isso que o diabo quer nos tirar do templo. É por isso que o diabo quer nos tirar de congregar, de buscar, porque sabe, como o Diácono Nilton falou, ele está em casa, não quer, mas quando ele chega, tudo se transforma, porque no templo acontece milagre. No templo acontece. E eu quero responder também um pouquinho da sua pergunta lá. Você perguntou porque se Deus permitia, né, essas revelações, essas pessoas, né? E os falsos. Quando em 1 João fala 5,19, que no mundo jaz o maligno, é aquelas pessoas que estão afastadas de Deus, que estão sob a influência do Satanás. Igual o pai falou aqui no início. Existem pessoas no altar que estão afastadas de Deus.
Elas vai porque é automático, é carro automático, é só pisar no acelerador. Eu vou porque eu não quero perder, né, os meus holofotes. O meu vou pra status igreja, de vou pra cristão. igreja porque O que sou vão falar pastor. de mim? Isso, eu vou pra igreja porque eu sou pastor, eu gosto de vestir um terno, eu gosto de ser visto, né? Pessoas que pregam, mas tá afastado de Deus. Sim. Então, tipo assim, esses que estão afastados de Deus mesmo no altar, eles estão sob influência maligna. Né, o que diz que no mundo jaz o maligno. Sim, com certeza. Então, por demônio por ele estar sob influência maligna, certamente ele vai querer atrapalhar os planos de Deus. Né? Não que ele vai conseguir atrapalhar, não. Ele vai estar sob influência maligna. Né? E essa influência maligna entra o discernimento que o senhor falou. Eu tenho que estar atento na vigilância para saber discernir o que é de Deus e aquilo que não é. Uhum. Eu gosto muito de Lucas, que Lucas ele é grego e escreve ao grego, e grego é detalhista. Grego não come qualquer coisa, não engole qualquer coisa. Então eu assimilo isso, eu tenho que ser grego nessa parte. Eu tenho que observar o que eu estou ouvindo e aquilo que eu estou comendo, mediante a palavra. Né? Vai muitos pregadores, sim, sobe ali no altar, cara de renome, bem vestido, boa locução adverbial, voz de locutor, né? Voz de pregador até, mas se eu não tiver com um espírito de grego, tipo, opa, peraí, esse trem não bate. Né? Tem horas assim que até eu converso assim com meu pai, né, de algumas coisas que nós vivemos, mediante as pregações, falei, gente, isso aí não bateu não, falei, rapaz, isso aqui não dá não encaixa, isso aqui não encaixa. Impossível que eu não sei sobre isso. Verdade, não é possível que eu tô lendo errado essa passagem. Não é possível. Tipo assim, então, a gente entende que por nós temos o dom do discernimento e por sermos grego, né, assim, o grego no espírito de grego, falei, não, eu não como qualquer coisa não. Eu não vou ler qualquer coisa. E para quem eu vou pregar também não vai querer comer qualquer coisa. E uma coisa é boa, e eu faço valer isso aqui, eu faço a Rede Nacional saber, né, que é o YouTube, que a nossa igreja, o pai tem ensinado desde o início, e eu tenho aprendido isso com ele, de ensinar o povo a entender palavra. Ensinar o povo a comer palavra, que vem de Deus e questionar em cima da palavra. Falei, peraí, mas isso aqui não bate, isso aqui não é que tá me ensinando aqui. Então isso é espírito de grego, sabe? Não comer qualquer coisa e não ouvir qualquer coisa. Então aprenda a discernir o que vem de Deus e o que não vem. Então por isso que você, aí te respondendo, não é que Deus permite, o diabo tenta atrapalhar. Mas Deus continua ainda na sua soberania, em cima do seu trono sagrado, fazendo o que é bom a Deus fazer. Aquela questão assim, porque elas ainda acreditam, né? E aceitam. Eu mandei um vídeo pro pessoal e depois eu mandei... Primeiro eu tinha mandado pro meu filho Igor, depois eu mandei para todo mundo. Para que lado que a árvore cai? Né? Não sei se vocês vão se lembrar desse vídeo. Para que lado a árvore cai? Né? E a resposta... E a resposta é para o lado que ela já está inclinada, né? Então tem pessoas que recebem uma palavra e logo aceita e recebe porque já está inclinada para aquilo, já deseja aquilo, já quer aquilo. E Deus pode falar, abóbora, ele vai entender pizza. É verdade. Não, pode falar claramente abóbora, mas vai entender pizza. É igual a minha esposa tava orando numa vigília que a gente foi lá no... Como é que é o nome daquele bairro lá? Que a gente foi na vigília que o pastor Assunção tava junto lá. O Oswaldo Rezende. Não. Não. Vocês pregaram de 2 lá. Não, é aquela lá, pastor. Jardim Célia. Só que eu acho que na vigília que nós fomos, o senhor não tava ainda. O senhor foi num culto depois. Sim, né? Que eu acho que o senhor não tava no ministério ainda. E nessa preguei depois do pastor Assunção, né? Isso, depois dele. E depois daquele outro. Então foi no Jardim Célia? Daquele outro pregador. É sobre esse aí. Sim. Né? Eu não sei o nome dele, graças a Deus que eu não sei, porque não tem o risco de citar, né? Sim. Mas eu me lembro que esse pregador, passou uma revelação pra minha esposa. E ela tava na busca dela ali, né? Minha esposa tava orando, chorando ali. Você tava chorando? Tava chorando, né? Eu lembro que você tava chorando. E na busca dela ali e tal, e do nada o homem dá um pulo, um salto do altar. Se eu quisesse. Do nada ele salta do altar. Posição de vencedor. Literalmente salta do altar. Literalmente, irmão. Ele saltou do altar. Né? E pregou. Tava ali pregando e tal. E do nada ele olha pra minha esposa, chega lá. E a minha esposa tem a mania de... Ela adora assim, né? Fica aqui assim. Aí ela põe a mãozinha aqui e fica. A mão meia na barriga, que não sei se os irmãos conseguem ver aqui. Não, já até sei o que vem por aí. Isso. Aí ele chegou nela, vendo ela adorar e tal. Aí ele pôs a mão nela. Ele pôs a mão na sua cabeça? Não, né? Só apontou pra você. Ele falou que pra você primeiro. Isso. Aí eu lembro uma parte da revelação
que ele disse assim que Deus estava ouvindo as orações dela. Isso aí eu sei, né? Ela também sabe que Deus está ouvindo Eu as sei pra orações quem dela. ora, né? De fato tá. E ele disse assim que Deus estava dando um filho. Era, amor? Que você ia passar muita luta, que no meio da luta ia ter um filho e ele ia ter alegria no meio da luta. Aí, a luta eu já tô vivendo desde lá. Rapaz, acho que Eu esse já irmão tava João vivendo vai ser antes esse a mesmo. luta, né? Desde antes. Forte. Então assim, Forte. No meio da luta. o ponto que eu quero chegar é, a minha esposa não tava pedindo um filho. A minha esposa não tava clamando E por um nem filho. querendo. E já fazem o quê, pai? Uns 4, 5 meses que aconteceu? Ou tem mais tempo? Acho que tem mais tempo, Tem né? mais. Tem mais tempo. Tem uns, tempo, talvez, tem acho que falar na uns igreja. 9 meses atrás, quase um ano. Né? E ela não tava buscando filho, né? Então eu acredito que Deus não ia empurrar um menino nela, porque é um menino aqui, vou te dar, sendo que você nem quer. Né? Diferente de Ana. Ana tava pedindo, eu quero um filho, eu quero, e recebeu, Sim. né, o filho. Só que a minha esposa não tava. Então é muito fácil eu ver alguém chorando dentro da igreja e tentar ali adivinhar o que a pessoa tá pedindo. E Pra alguns acessar o quebram a choro, cara, né? Tipo assim, vai lá, ó, acho que é um filho, tá com a mão na barriga ali, acho que tá pedindo filho, vou lá. Pá. Que isso, gente? Né? Então erra, Não, mas ridiculamente erra. aconteceu isso Né? lá na cidade de Montes Claros. O meu primo já está Tava com a mão na barriga também, Não, não. ele, Ah, ele já está com Cristo. Levita, partiu. servo de Deus, Deus o levou. Homem de Deus, sabe? E eu fiquei muito sentido na perca, né? Ele faleceu com 49 anos, novo, muito novo. na época da Covid, né? E do nosso ministério lá em Montes Claros, tocador, cantava, compunha. E tinha até CD gravado. Minha irmã missionária Clara até já gravou um CD junto com ele. Uhum. E ele tava no monte orando. E ele era bem gordo. O profeta apontou para ele e falou assim: a criança que está no seu ventre. Mas ele viu de costa? Viu de frente, viu a É barriga. aquilo que eu contei, tá vendo? Tava à noite, né? Não viu o rosto da pessoa, viu só. Que isso aí, que problema de vista danado. Aconteceu esse. mesmo, aconteceu Profeta isso aí. cego. Esse foi rolar lá em Brutizeira. Esse fato aí, viu? Aconteceu mesmo. Não, aconteceu. Essa criança que está no teu ventre. Então, assim, existe várias pessoas, várias pessoas, né, que podem passar um recado pela emoção. Sim. Se não tivermos o discernimento, nós somos enganados. Enganados fácil. E aconteceu, pai, também, né, assim, no monte lá, né, lá na cidade lá de Buritizeira. Assim, lógico, não sei se foi fato de verdade isso, mas a história conta, né, que num monte como este, tá tendo lá a roda de oração, e nessa roda de oração, um levanta, né, o famoso profeta. Não tô pregando contra, misericórdia, somos profetas também do Senhor. Uhum. Mas é esse que o pai acabou de falar aqui, que age pela emoção. Sim. Ele saiu da roda, foi pro meio, começou as suas profecias, né? Até que a roda foi sim, se dissipando, abrindo, e de repente ele chegou, né? Algo ali que estava no meio da roda, o breu escuro ali, né? Apontou o dedo e mandando levantar. Levanta que Deus quer falar contigo. E apontando o dedo, né? E batendo o pé no chão, com voz de autoridade, né? Levanta que Deus quer falar contigo. E nada daquilo que ele apontou o dedo se levantar, né? E ele batendo o pé e batendo o pé. Rapaz, quando de repente, na mesma da hora que ele tá profetizando para quem ele queria que levantasse, A sombra. chegou um carro, né? Um carro no monte, o Parou. farol clareou Visão. tudo. Quando clareou, ele percebeu que era um toco de árvore queimado. Que parecia muito com alguém de joelho, né? Dobrado assim com o joelho, com boca no pó. Não floresceu, não? Nossa, na hora. Rapaz, o cara é tão estrategista que ele falou assim, ó. Tu não vai levantar agora, mas ainda virá chuva, você vai brotar e vai se levantar como uma árvore. Rapaz, foi uma profecia para o toco de árvore. Foi isso. Nós vivenciamos um caso, né, de um profeta profetizar na perna de uma mulher que estava cadeirante. Nossa, Deus. E a perna da mulher era uma prótese. Só que ela tava de calça, né? Calça jeans, né, pai? E esse mesmo profeta uma vez profetizou para um cupim também. Um montão de cupim no monte.
É Não, mas complicado, tem. é difícil. Teve um rapaz na igreja, ele era muito novo, só que ele já era casado, né? Ele era muito novo, só que ele já era casado. Aí um rapaz passou a profecia. E eis que você tem pedido um esposo e eu te darei. E o homem já era casado. O cara não teve Eita. nem a sorte de olhar para a mão do camarada que já tinha uma aliança. Meu Jesus. O cara com aliança, E não é aflição? o cara foi tomado de uma emoção tão grande. Que isso. Eis que tu tem pedido. É porque tem gente que acha que todo jovem é louco para casar, né? É. Tem pessoas que verdade. acham que é jovem que quer casar, tal. Não. Mas Tem jovens que já estão casados e tem jovens que estão num propósito de servir a Deus, né? que é o meu caso, né? Sou um jovem casado. né? É, Tá certo. voltando ao Não, assunto tá aí. Tá certo. Então, enfim, ó, gente, uma coisa que eu não fiz, e peço perdão aqui pros meus companheiros de obra, né? Pra você se inscrever no canal, você que está vendo, ou talvez não tenha tanta gente na live, peço pra você compartilhar esta live pra ter um alcance maior, tá bom? Talvez você entrou de uma vez na live e não deu tempo nem de curtir, mas curta, comenta, compartilha esta live aí pra gente alcançar a nossa meta. Estamos quase chegando aí nos 500 inscritos, né? E é muito, pra mim é muito, É. né? Eu no caso, vou voltar aí, nós vamos voltar com os cortes, né? E vamos também fazer os vídeos. Né? Sim. A gente precisa fazer os vídeos. Nós temos apenas shorts e lives, né? Precisamos fazer os vídeos aí pra ter um engajamento maior. Mas ainda assim, entra nos shorts aí, curte, comenta mesmo, tá? E manda pros seus amigos. Aqui não tem palavra torpe, não tem palavra de maldição, não. Aqui, muito pelo contrário, tem palavra de bênção pra você. E eu acredito que pros seus amigos, pra sua família, enfim, tem palavras que vai te edificar de fato, em nome de Jesus, amém? Então faça isso, comenta, curte, compartilha e faça com que esse canal alcance o maior número de pessoas para engajar mais ainda e o evangelho chegar através desse carro forte que é o YouTube, amém? É bem verdade falarmos que tudo que se refere a Deus ninguém compartilha. Você já percebeu isso É nas verdade. redes sociais? E algo Né? que eu tenho que falar aqui, né? São 9h30 da noite. Nós temos quantas pessoas na live? Deixa eu ver. 8. Temos 8 pessoas na live. Nós temos quantas pessoas na nossa igreja? Sim. Sim. Mais de Não- 30, não mais vou de dar números, 30, não, 40. Irmãos, essa live era pra ter mais pessoas. Assim, só tô colocando uma vírgula aqui e já vou dar um ponto final. Amém? Talvez nem todos estão possibilitados de estar na live, talvez por causa do trabalho, mas tem gente sim que poderia estar que não tá. Tô só dando um puxãozinho de orelha aqui pra você ficar ligeiro, tá bom? Agora, veja a tragédia pra você ver. Veja algo assim, né, que tá Não, denegrindo e outra, eu imagem. vou colocar aqui na gente aqui. Se nós estivéssemos brigando aqui, Rapaz, trem ia ser Piada virar indecente. compartilhamento. arranca rabo aqui, nós estivéssemos brigando aqui, nós tudo aqui, entrando no murro, falando, igual meu pai falou, piada indecente. Uhum. Irmão, essa live aqui tava com mais de 20 mil pessoas pra ver povo a bagaceira acontecer. Daquilo que não vem de Deus, o povo gosta. Aquele Né? da seleção teve quantas visualizações aquela live? Pai, eu tenho que olhar lá, viu? Mas Tava, teve tinha mais mais... de 19 pessoas. Não, tô Mais falando 19. daquele que tava transmitindo o Ah, jogo. Que era- Casé? É. Que isso, ali, Aquele ali dava canal, mais de isso. Ali deu umas 8 também, igual nós? Deu não. 8 milhões pra cima, viu? Ah, assim, quando eu entrei pra ver lá, tinha mais de 32 milhões. Assim, e tava subindo, né? Que lá fica o último número subindo direto, né? Então eu tava com 32 milhões, Não tinha nem né? atualizado ainda. Não tinha nem atualizado. Um dia nós chega. chega. dia Vamos nós chegar. Tipo assim, o que é de Deus não tem compartilhamento. É, por mas- incrível que pareça, né, pai? Mas existe uma verdade também que a gente pode deixar claro. O nosso objetivo é alcançar o máximo, né? Sim, Mas tem algo muito importante que nós também não podemos ignorar e Sim. nem nos entristecer. Deus está falando com quem precisa ouvir. com Com certeza. certeza. Com certeza. Não que nós não tenhamos o desejo de alcançar, né, o máximo de pessoas possível. Esse é o nosso desejo. É verdade. Agora, voltando aqui sobre Aflição. as aflições, né? A gente sabe que nem todas as orações que a gente fizer, nós vamos ser respondidos de imediato, Sim. né? Às vezes nós vamos enfrentar o silêncio de Deus, né? Vamos enfrentar a voz do diabo no nosso ouvido, dizendo que Deus não está nos escutando e nem vai nos escutar. Mas, porém, nós temos que continuar adorando, firmes.
Vem né? aquela famosa frase, né? O céu está cerrado, ou o céu está já de bronze. Oi, não é fácil. Não é né? fácil. É continuar com Será a... que eu queria a opinião de vocês dois, eu não sei se eu estou errado. Mas será que tem alguma oração que pode acontecer? Eu tenho uma concepção particular. Mas será que tem alguma oração que Deus não responde? O que vocês acham? Que Deus sempre tive essa dúvida. tem oração que Deus não vai responder? O que vocês acham? Eu acho que tem aquelas... Como o senhor falou mais cedo, né? Você não pode estar preparado para aquilo que você mesmo pede. O que o senhor acha, pastor? Será que tem oração que Deus não responde? Será que Tem alguma oração que Deus não responde? Responda essa aí, pastor. Comece com a sua analogia aí, tá? Eu acho que... Entra no pseudo conhecimento. Vai na sua que psique aí agora. Ixi, meu, eu sou aluno aqui, gente, calma aí. Vai lá. Eu acho que aquelas orações que muitos fazem dizendo que vai desistir. Deus, eu vou desistir, né? Eu não dou conta mais, eu vou parar por aqui. Eu acredito que quando uma pessoa dessa faz uma oração desse tipo, né, talvez até perguntando se é para parar ou não, posso continuar, o que o senhor tem a falar? Eu acho que uma oração dessa Deus não responde. Né, eu acho que a oração respondida é aquela: Deus, tá doendo, tá difícil, eu tô na luta, mas eu vou continuar. Né? São orações respondidas. Eu acho que uma oração de uma pessoa que diz a Deus: Pai, essa aqui é a minha última oração, sabe? Eu acho que dessa natureza Deus não responde. Eu quero falar de algo assim que acontece num aplicativo de mensagem. Não vou falar qual aplicativo que é, mas é verde. Né? Não vou dar nome porque não está patrocinado no canal, então não compensa falar o nome. Mas entre em patrocinar. Mas entre em contato conosco. Mas entre em contato conosco, naquele aplicativo verde que tem o símbolo de um telefone do lado dele. Conversa com a Julie. Nesse aplicativo de mensagem, você já percebeu que tem mensagem que você recebe nele. Até ficou azul, sabe? Ou seja, até que você leu. Ou talvez mandaram a mensagem, você leu. Mas você vai analisar, eu respondo ou eu não respondo essa mensagem, né? Entendeu? Às vezes você nem responde, às vezes você esqueceu de responder a mensagem, você até leu a mensagem. Mas passou um dia, 2 dias, falei, nossa, esqueci de responder fulano. Tem mensagem que não vale a pena responder. Aí é que tá, entra a questão da oração, sabe? Até chegou lá em cima, mas compensa responder essa aí? Igual o senhor falou, depende daquilo que eu estou conversando com Deus. Compensa Deus responder? Compensa Deus realmente de... Opa! É igual o pai com o filho, né? Sim. Às vezes o filho fala, pede alguma coisa e Deus olha pro filho e fala assim: eu não vou te dizer mais nada. Já falou isso pra algum dos seus filhos? Sim. Não vou te falar mais nada. Acho que Deus é da mesma forma. Sim, de fato. E vou te falar. E não fala mais. Você aprende no português, na matéria de português de escola, e não sei se vocês vão concordar comigo, aí a professora ensina a gente, nesta oração está escrito com verbo, advérbio, coloquial, né, informal, sujeito, certo? A oração é uma frase. Então existe a oração frase e existe a oração conversa com Deus. Então, ou seja, tem hora que eu vou fazer uma oração com Deus, uma frase, né? Deus, eu vou desistir. Não é oração. É assim, é uma frase, mas se converte em oração. Ou seja, é uma fala dita por um sujeito. Seja uma afirmação, uma conversa, vira oração. Existe oração que você, né, dobra o seu joelho, que você clama ao Senhor, que você fala com Deus. Então, ou seja, seria mais uma conversa tete a tete com Deus. Então existe essa oração, que eu exclamei, eu falei algo que estava aqui dentro, né? Botei para fora, virou oração. Eu creio, na minha visão, tá? Que esse tipo de oração que eu estou questionando, falando com Deus, batendo digamos assim, na porta, né? Querendo que Deus me responda, ou botando ele contra a parede, Deus não vai me responder. Porque eu creio também, vejo pela palavra, que no silêncio também Deus trabalha. Então nós temos respaldo, certo? Que no silêncio também Deus trabalha. Ou seja, então tem coisa que Deus não vai responder. Uhum. Tem coisa que Deus vai te ouvir. Mas não é necessário Deus responder. Tem coisa que Deus vai te ensinar no silêncio. Sim. Agora, tem coisas que eu vou dobrar o joelho, vou conversar com Deus, enaltecer o Senhor, adorar Ele pelas minhas palavras. Essa eu creio que Deus responde, ou pela sua presença, ou com a sua palavra. Né? Então, são fatos e fatos, digamos assim. Né? E o senhor, pai, agora eu quero ver a sua resposta, que o senhor falou que tem a sua concepção. Então, queremos ouvir a sua concepção aí. É verdade. Então, o que acontece é o seguinte, deixando claro que eu não posso, eu não tenho, né, uma base bíblica para transformar isso
né, em uma regra, né, nenhuma doutrina, Sim. né, mas é um ponto de vista, né. Eu acredito que existe momentos diferentes. Existem momentos que Deus ele já te falou tanto que ele não vai te falar mais. Eu acredito que no momento que ele já te avisou tanto sobre aquilo, Verdade. ele vai se calar. É igual o pai com o filho, né? Eu já vivi a situação de Deus falar comigo. Não vou te avisar mais. Eu já vivi a situação de ouvir Deus falar comigo. Eu não vou te avisar novamente. Já te falei, já te Né? avisei. Então, assim, a gente não vai dizer que todas as situações são assim. Né? Sim. Existe aquela situação que diz também a Bíblia em Tiago, né? Tiago, capítulo 4, versículo 3. Você pede e não recebe porque você pede mal. Então, existem orações quando a pessoa ora por falta de sabedoria e quer pedir Deus justiça. Deus, fecha a porta para fulano de tal porque se levantou contra a minha vida. Você acha que Deus vai ouvir? Oração contrária. Não, isso é feitiçaria. Feitiçaria, né? Que damos o nome de oração contrária, mas não oração contrária não é. Não existe oração contrária, é feitiçaria. É verdade. Né? Verdade. Então, mas existe muitos. inveja. Não existe. Outra coisa, nessa oração não existe músicas assim. Verdade. Louvores assim. Que fala que Deus vai quebrar o seu inimigo e tal. Não tem nada de Bíblia nisso, gente. Tem não. E Deus vai fazer, e Deus vai mostrar, você vai estar lá em cima, o teu inimigo vai estar lá embaixo e tal. Onde Deus está nisso? Se a vingança pertence a Ele. Então existe esta oração, e não tem resposta, não adianta, pode pedir, Deus não vai responder. Então essa é a segunda. Primeiro, é quando Deus já te avisou demais, não vai te avisar novamente, né? Segundo, é quando você pede, né, uma justiça, mas não é justiça, é covardia. É vingança. Não, Deus vai tirar fulano de tal do altar. Olha pra você ver. E por incrível que pareça. Fera. Casamentos. Aquele homem é pra ser meu. Existe. Né? Deus vai trazer ele pela dor. É mal também, né? Esse tipo de oração você não pode pedir isso, não. O próprio Deus, ele sabe trabalhar, na verdade, né? Deus não tá pedindo. Deus tá alertando ele. Tá dando um toque. Se não for pela fé, Pelo amor, vai pela dor. Eu acho que isso não pode se transformar numa oração. Tipo assim, Não. Deus, leva ele pela dor. Né? Mas é verdade. Você desejar o mal. Tipo assim, se a pessoa não for pelo amor, por mais que seja um ditado popular, Sim. né? Que quem não acompanhou uns dos episódios passados aí, tá lá. Ditados populares ou é bíblico. Acompanha lá. É verdade. Isso acontece. Né? Se não for pelo amor, vai pela dor. Né? Uma vez que Deus quer resgatar a pessoa, de um jeito ou de outro vai. Tem propósito, né, na vida daquele camarada, né? Agora se torna errado eu orar e falar assim, Deus, coloca o infarto na vida dele. Aqui, leia pra mim, faz pastor. ele ter um derrame pra ele vir pra tua presença. Aí já, né? Aí eu tô desejando mal pro meu irmão. Jeremias 7,16. Né? Eu estava orando pela madrugada e eu estava apresentando algumas pessoas a Deus. E Deus falou comigo, não ore mais por essas pessoas. Aí eu levei um choque. Jeremias 7,16? Aí Deus levou meu coração em Jeremias 7,16. Aonde o pastor Trovão vai ler. Foca nele aí. Essa. Foca no pastor. Não acredito que eu nunca tinha visto isso aqui não, mas não é possível. Eu acho que minha Bíblia pulou, viu, esse versículo aqui. Olha. E tu, Jeremias, não intercede por este povo, e não eleves em favor dele um só lamento ou oração, e não insista junto a mim, porque não vou dar ouvidos quanto a isso. E a minha tradução diz assim, ó: tu, pois, não ore por este povo, nem levantes por eles clamor, oração, nem suplique, porque eu não te ouvirei, assim diz o Senhor. Deus falando para que não vai ouvir a oração de Jeremias por aquele povo. Assim, não ora por esse povo, porque eu não vou ouvir a sua oração, Jeremias. Não clame por eles, não. Não vou ouvir. Então existe oração que Deus não ouve? Tá vendo? É o mesmo que você fala assim, se a pessoa não quer nada com Deus, se a pessoa não quer nenhum compromisso com Deus, já foi alertada e ela não quer, ela insiste em permanecer no erro, aí eu falei, eu vou orar, Deus vai transformar a vida dela. Agora, quando Deus fala algo dessa natureza, tipo assim, se eu parar de orar pela pessoa, acabou pra ela, ou se ela orar, Deus vai ouvi-la? Então, porque na verdade é isso, olha, nós vamos ver na Bíblia, dizendo assim, olha, entrega o corpo a Satanás para que a alma seja salva. Então, às vezes, Deus ele permite que as pessoas sejam desfaceladas, destruídas para poder olhar para o Senhor novamente. Então, sim,
Eu não posso afirmar que para esse em especial, ele vai orar e Deus vai clamar, porque existem pessoas que está debaixo da operação do erro pelo próprio Deus, que Deus já os entregou. Isso aconteceu com Saul. Sim. A Bíblia diz que Samuel insistia com Saul e Deus repreendeu e falou assim: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, se eu já o rejeitei? É forte isso, hein? Então, aí Rapaz, nesse caso... se Pode Saul- ser que a pessoa clame e Deus tenha misericórdia como o filho pródigo. Sim. Sim. E pode ser que essa pessoa nunca chegou ao arrependimento. Como dizem Hebreus, né? Caráter. Seriam dadas... Mudança de caráter. Seriam dadas como as pessoas que são entregues às paixões do mundo? Acabou. Sim, sim. Porque difícil é voltar. Ou talvez nem volte. É Romanos Sim. 2? No mundo tereis aflições, né? Não, Ah, Romanos 2, quando fala assim que Deus os entregou às suas próprias paixões, Sim, né? Romanos 2, Que o isso homem deixou o confirma seu aqui. uso natural, né? Então, Forte isso. eu acho que o pior castigo que o homem pode receber em vida é quando Deus o solta. Nossa. Deus solta. Ó, vive o que você quer. Não, é isso que você quer? Não vou te convencer, não vou te mostrar mais o caminho. Mas aí também... Não vou falar mais com você, vive o que você quer. Essas pessoas estão entregues às suas próprias vontades. Pode ser que chegue ao arrependimento ou não, né? Pode ser que chegue ao arrependimento ou não. Sabe o que Paulo fala? Beba, fuma. Paulo fala isso. Quer beber, beba. Quer fumar, fuma. Quer adulterar, adultera. Quer roubar, rouba. Mas lembre-se, Deus trará juízo a todas essas coisas. É Romanos 1:24, né? Isso. Romanos 1:24 que fala que Deus os entregou às paixões desse mundo. Isso. Aí também acabou a proteção, acabou a intercessão, Não, acabou tudo. A palavra está por conta. Conta. Aí Conta tá... própria. Aí, pai, Oh, agora está deixa eu por perguntar. conta própria num mundão como esse aqui, hein? É. Você tá doido. Isso envolve tudo é aflição, viu, gente? Isso tudo tá envolvido com aflição. Não, com Deixa, certeza. deixa eu te perguntar. A pessoa já sabe, já conhece, tem assim, não vou dizer dom da ciência, né, ou da palavra, mas conhece a palavra. Agora decidiu viver uma vida pecaminosa, né, curtir os prazeres que o mundo oferece, mesmo já sabendo, né, da verdade, conhecendo a verdade. E você sabe que ali Deus está trabalhando ali, Deus está permitindo ali a pessoa, Deus não sabe? largou ainda não. Não, Deus não largou, você entende? Aí eu te pergunto, eu orando para Deus ter misericórdia, eu vou atrapalhar Deus agir na vida da pessoa? Deus vai ouvir esta oração? Ou eu tenho que deixar a pessoa descer na banguela da via? Eu acho que antes de Deus entregar as paixões do mundo, a sua oração fazia efeito. Agora não mais. Né? E Deus já entregou, né? Deus já Deus tá lá. entregou, né, pai? Eu penso o seguinte, que eu e Gilmar nunca, jamais vou conseguir frustrar os planos de Deus na sua vida. Uhum. E nem o trabalhar de Deus. Jamais. Eu consigo frustrar na minha vida. Uhum. Eu não tenho poder na sua vida. Eu não tenho domínio sobre a tua vida. Eu não tenho autoridade sobre a tua vida. Então, pode continuar clamando. A pessoa pode estar em qualquer situação. É o nosso dever clamar. Isso é usar de graça e de misericórdia para com a pessoa. Quando diz Lamentações 3:29, coloca a boca no pó, talvez assim dá de esperança. Ore por ele. Talvez, Quem lembrando que sabe? talvez, né? Quem sabe? Vai orando. Quem sabe? Eu te dou sabe? ouvido. Quem sabe eu faço alguma coisa? Sabe, a minha misericórdia te alcança, quem sabe? Então. Para que o pessoal de casa não fique perdido, falar, mas o que é isso que eles falaram aí? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Porque não reinará mais sobre Israel. Né? E tem aquela questão também sobre o que nós falamos, Hebreus, capítulo 6, do 4 ao 6. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participante do Espírito Santo e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento. Isso é só Deus. Nossa, Deus. Isso não depende da vontade do pai, da mãe, do esposo, porque para Deus nada é impossível. Então isso é só Deus para fazer um negócio desse. Forte. É forte. Em tudo nós somos afligidos, né? Mas uma vez que Jesus disse que era para nós termos bom ânimo, que ele venceu o mundo, eu sei da resposta. Gente, tem pergunta que eu faço aqui que talvez possa ser que já foi, né, a minha dúvida
E pode ser que eu saiba também, mas é igual nem... a esposa, filho. Te pergunta sabendo da resposta. E tem umas que são perguntas retóricas, né? Que eu sei Sim. da resposta, mas por um dia ter sido a minha dúvida, pode ser a do telespectador também. Fato. Né? Igual a minha esposa falou algumas vezes, que manda algumas perguntas nos comentários, né? Que ela sabe da resposta, mas que pode ser a dúvida de alguém que está assistindo. E isso é bem Sim. louvável. Legal. Então, se você tem dúvidas, ou às vezes você teve uma dúvida concernente ao assunto, né, que nós estamos falando aqui, mande mesmo assim, tá bom? E uma observação talvez você tenha um ponto de vista diferente das respostas que nós damos. Sim. Não significa que você esteja errado. Igual aqui eu fiz um comentário sobre o que o pastor Trovão falou sobre a oração em pensamento. Não significa que ele está errado. Uhum. Né? Ele Sim, pensa verdade. de um jeito, eu penso de outro. Mas não significa que há um erro. Né? Verdade. Nós confrontamos porque ele errou. Não, ele não errou. Ele pensa de um jeito e eu penso de outro. São dois E pensamentos. e outra coisa, a multiforma de Deus. É isso que se torna interessante. Eu pego o que ele sabe, ele pega o que eu sei, nós juntamos, né, e vamos romper. E vira um propósito só. É isso que eu ia falar, são dois pensamentos baseados num só propósito. Mas Sim. o que eu preciso saber é o seguinte: eu não posso descartar o pensamento dele, nem ele descartar o meu pensamento. Sim. Né? Não, vamos somar, porque vai ter hora que eu vou orar só em pensamento. Sim. E vai ter hora que eu vou clamar em alta voz. Com Todo certeza. dia você aprende uma coisa. Uma cozinheira que eu trabalhava, ela tinha 72 anos. Ela falou assim, ó, eu aprendo com você, você aprende comigo. Mas aprender comigo, ela sim. É duas cabeças, pensa melhor que eu. O Diácono Igor tá falando sobre uma senhora de 72 anos que falou pra ele que os dois aprendem um com o outro, né? E ele ficou surpreso que ele sendo mais novo, né, ela tava aprendendo algo com ele. E de fato, nós, mesmo sendo velhos, né, chegando aí na idade de 80, 90 anos, nós sempre vamos estar aprendendo alguma coisa. Não, é tão tremendo. A primeira vez que o pastor Trovão pregou na nossa igreja, algo que eu nunca passou pela minha mente, eu até falei isso no altar e falei para ele. Isso queima dentro de mim até hoje. Quando ele falou sobre a sarça que queimava e não se consumia. Forte. Olha, deixa eu falar para você. Gente, eu prego há muitos anos. Eu já li, já dei estudo, já dei palestra sobre este assunto. Mas nunca passou na minha mente que aquele fogo que queimava e não se consumia falava sobre resistência. Para. Forte. É Para. forte, pai. É forte isso aí, Ô, mesmo. Verdade. E na hora, ele falando lá e Deus falando aqui, você vai ser queimado. Você vai ser As provado. aflições. É o estudo de hoje aqui, né? O tema de hoje. É. Você vai ser queimado. Vai ser provado. Mas você tem algo que as outras pessoas talvez não tenham. Resistência. Você aguenta a pancada. É forte. Onde entra Jeremias, né? Quando passares pelo fogo, não vai te queimar. Quando passares pelas águas, não vai te submergir. Tá vendo? Isso é resistência, moço. Fogo é as aflições. A água, às vezes, vem muitas coisas, problemas, né? Vem muitos conflitos, sabe? Então, mas você não vai se submergir, ou seja, você não vai se conceber aquilo. Você vai passar cantando louvor, né? Quando passar pela prova, cantando louvor, né? O inimigo se levanta, mas tem que cair, porque Deus já te deu vitória Isaías para seguir. 43:2. Isso, é forte, viu? Agora, Resistência. Resistência. sem as aflições, sem as provas, nós não conseguimos essa resistência, né? Você não conhece nem a Deus. Isso. É igual eu vocês quero usar- falaram no começo, menino mimado, tem tudo na mão. Sim. Se não tivesse as aflições, né? Eu quero até usar o que o pai até falou e vai ser tomar até um tema de campanha lá da igreja. Eu vou transliterar na minha fala que as aflições mostram quem você é. Revela. Mas é dentro dela, é isso, as aflições revelam quem você é, mas é dentro dela que você sabe, você aprende quem é Deus. É dentro dela. E conhece mais um pouco dele. Conhece mais É um as pouco. aflições que revelam quem você é, mas Isso. é no meio dela que Deus revela quem ele é. Isso. É Boa, forte. repete aí, pai, repete isso aí, que eu quero pegar esse negócio aí pra poder dar um corte. Não, mas é verdade. As aflições revelam quem eu sou, mas é no meio dela que Deus se Revela revela quem quem ele ele é para nós. Isso é forte. Forte. Tem Pa- perguntas aí? O próprio Jó, em Jó 42:2, Sim. falou: Boa. depois de passar por tudo, Deus já havia dado testemunho, falado quem ele era, homem justo, temente, né, que se desviava do mal. Depois disso tudo, ele falou: eu só conhecia de ouvir falar. Agora, né? Agora eu conheço porque eu vejo. Eu vejo. Existem algumas traduções mais antigas que falam porque eu ando com ele, né? É Ou porque forte, viu? ele está comigo, depende da tradução. Né? Mas ele sempre esteve, só que ele se revelou foi no meio da dor. É verdade. Quem não tem o discernimento sobre a aflição amadurecer, né, ou trazer algo bom e edificante para a pessoa,
vai dizer que Deus é mau. Jó falou. Jó falou. Uhum. E Jó falou assim, desça aqui e vão resolver como homem. É. Já falou. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. né? Vai. Maldito seja o dia em que eu nasci. Não, pior do que isso. Maldito foi os seios que me amamentou. Ele amaldiçoou até a mãe dele. Que isso? Jó não blasfemou, E não Não. negou. mas ele murmurou. Murmurou. E murmurou com força. Não, com certeza. E existe pessoas que pregam dizendo que Jó não murmurou. Não, ele não negou. Ele não abriu mão. Mas que ele falou um bocado de borracha, ele falou. Falou? Ao Falou ponto Deus demais. falou assim, Jó, onde você estava quando eu dei voz ao trovão, quando eu coloquei a primeira estrela no céu? Ou em outras palavras, Jó, você nem existia quando eu fiz o mundo, você quer discutir comigo? E eu acho interessante quando ele fala também, quem prepara o alimento para os corvos, né? Quando os seus filhotinhos clamam por comida, né? Quem chama as estrelas pelo nome, nenhuma delas falta. Nossa, é forte. Deus pegou Jó pelo pescoço. Toma. E ó, Os só dois aqui, ó, pés Jó. no peito. Quem abriu Só aqui, as ó, comportas conversando. dos céus? Toma, Jó. Quem colocou água no Cara. oceano? Segura, Jó. Vê se você aguenta. Bom, vamos ler os As comentários. perguntas, né? Vamos para os Os comentários. comentários. Essa parte é boa, eu gosto. É. Acho que a primeira pergunta que temos aqui é da Júlia, minha esposa. Os demais comentários aqui no começo são cumprimentos, né? Cumprimentos. Uhum. Vamos lá. Júlia, minha esposa. Mas o diabo pode usar uma oração minha que eu fiz pra Deus pra tentar me enganar? Tipo, eu entro no meu quarto, fecho a porta e oro pra Deus. O diabo não é onipresente. Ou é? Não, ele não é onipresente. Mas ele pode usar de engano. Os diabos. Assim, o Satanás não é onipresente, mas ele tem os capangas. Tem os que vão. os E que demônio vão, tem. são demônios. Demônio tem a velocidade da luz, né? Tem. Rápido. Tem. Vai e volta. Então, assim, eu acredito que pode usar de engano, assim como nós falamos no começo, né, sobre os falsos profetas. o que ditado usam- é certo, as paredes têm ouvidos quando fala, né? Exato. O Tem. que você acha, pai? 1 Reis, capítulo 13, fala sobre o profeta velho e o profeta novo, Sim. né? E a Bíblia diz que o Senhor tinha dado uma ordem para o profeta novo. Entre na cidade, profetiza contra o altar, não beba água, não coma pão e não volte pelo mesmo caminho. Um profeta velho, eu não acredito que ele foi usado por Deus. Porque o final da história vai dizer que o profeta falou assim, venha à minha casa. E ele falou justamente para ele fazer o contrário daquilo que Deus havia falado para ele não fazer. Venha à minha casa, beba água, Oxi. coma pão. Como Depois você assim, volta gente? pelo mesmo caminho. Presta atenção. As palavras. Ele usou as mesmas palavras que Deus havia falado para o profeta não fazer. Ele usou as mesmas palavras dizendo, vem. E terminou assim, ó. Também sou profeta como você. Então, muitas vezes, ele usa uma palavra para adoçar tudo, né? Uma palavra para adoçar tudo. E a pessoa acaba acreditando. E ele foi para a casa do profeta. E quando ele sentou na mesa, comeu pão, bebeu água. O profeta velho deu uma gargalhada e falou, preferiste dar ouvido a mim do que ao teu Deus? Ele mesmo, né? Forte. Imagina o arrependimento que deu. Ouvindo tais palavras, né? Forte. Isso é respondendo a pergunta da Ju. Pode Satanás ouvir, né? Ele pode ouvir e ver e ele vai tentar. O que faltou no profeta foi o discernimento de entender e falar, não, eu vou ficar com a palavra de Deus. E hoje nós somos pressionados em ficar com a palavra de Deus, ou ficar com a nossa própria palavra, ou ficar com a palavra das pessoas em nossa volta. É verdade. A quem você tem dado ouvido? Eu não lembro qual foi a pregação, mas houve uma pregação que o pastor trouxe essa pergunta na igreja. A quem você tem dado ouvido? Então, eu preciso me preocupar com isso. E ele voltou pelo mesmo caminho e tinha um leão esperando. Aí vem uma pergunta. O leão, ele é irracional, sim ou não? Sim. Ele é feroz. Só que o leão, ele matou o profeta, mas não matou o seu cavalo. Por que não destroçou tudo? Porque o cavalo não estava em desobediência, quem estava era o profeta. Nossa. Forte. Até o burro. Segura essa aí. Continuando a pergunta da Júlia aqui, que ela mandou parcelado em 2 vezes. Continuando a minha pergunta. Foi no crédito. Foi no crédito. Eu deveria orar alguns assuntos em pensamento? Tipo assim, lógico, né? Igual o meu pai falou, orar em voz alta, clamar significa gritar, né, pai? Mas alguns assuntos
eu deveria, de fato, orar em pensamento? O que você acha, pastor Trovão? Como o pai falou, não que seja obrigatório. Não que isso vire doutrina. Mas a pessoa né? pode, né? Tipo assim, A pessoa pode. falar, olha, eu quero que isso aqui seja de fato secreto, sem Algo que o diabo saiba. Isso. Mas muitas. Mas existe aquela questão que a gente tem que observar. Eu acho que talvez eu esteja equivocado no meu ponto de vista, porque não há uma passagem bíblica que aponta para isso. Mas eu acredito que eu preciso me preocupar mais com as pessoas do que com o próprio Satanás. Sim. Existem pessoas que vão perseguir, que vai espalhar, vai contar para um e para outro, vão desacreditar. E a questão toda é o quanto muitas vezes nós somos influenciados com palavras negativas que as pessoas vão falar. Ah, não vai dar certo. Ah, eu já tentei. Ah, por que você? Né? Então, assim, mas em questão de uma luta entre Deus e o diabo a favor da sua oração, Deus vai ganhar. Mas existe essa questão. Não é regra, mas nem você doutrina. pode orar em pensamento. Deus vai te ouvir do mesmo jeito. E se você decidir orar a vida toda só em pensamento, a sua vida não vai se declinar por causa disso. Entendeu? Não há uma regra. Ou seja, tome cuidado quando você for orar na igreja e olhe quem está do seu lado para não ouvir sua oração. Exatamente. Conheça quem está do seu lado, porque às vezes a irmãzinha tá ali com o desejo de casar e tal, e tá lá apresentando seu futuro casamento do lado de uma irmãzinha que, né, tá com os pés quase fora da igreja. É. Né? Então são coisas assim que eu acredito que a inveja tá ali, irmão. Tá. A inveja, infelizmente, tem irmãos que são invejosos. Já pensou, né? oh Deus, você ora em voz alta, oh Deus, eu gosto tanto, um exemplo, vou usar o exemplo de vocês dois, eu gosto tanto do Anderson, me dá ele como esposa. E gosta, viu? E uma irmãzinha escuta essa oração usada por Satanás, começa a dar de cima dele. Exato. Não tô Só dizendo pra, que você- só pra te Só pra contrariar. atrapalhar. Só pra atrapalhar. Porque eu vi a sua oração. Você viu? Tem gente assim. Tem. Infelizmente tem. Tem mesmo. Cada caso é um caso. Vamos ler uns post-it aqui que tem pra caramba aqui, post-it. Tem mesmo. Tem mesmo. Fala, Mas diga. o demônio também não tem, escuta. A mente. Se ele confunde a mente da gente... Não, ele não escuta. Ele não confunde. Ele não escuta. É. Ele te conhece muito. Ele te Isso. influencia. É o que Ele nós te falamos. conhece Ele, muito, ele é psicólogo. Ele é psicólogo e manipulador. Se a sua retina abriu e ele viu que você atraiu por aquilo, ele vai só soltar o cavalo. O resto quem vai fazer é você. Se ele pôr o desejo em você de tomar uma cerveja, Seu olho vem abriu. só o pensamento. Aí você fala assim, ó. Cara, ele te aí, ó. conhece, irmão. Ele Ele, vai falar- sabe. Ó, A psicólogo. expressão corporal. Ele põe na frente. Ele, Te oferece ele, só a cara. ele faz um camarada passar na sua frente com o litrão nevando. Só porque ele te viu lamber os beiços. Já- Doido ó, pra dar um bico. Sim. Não que você esteja com essa vontade, é Existe claro. aquela frase. Às vezes você tá irritado, ele vai te falar, Exi- normalmente você nem tá pensando. Existe uma frase muito antiga que fala assim, olha, um passarinho, presta atenção, é impossível que você impeça que um pássaro voe sobre a sua cabeça você estando em ar livre. Mas é possível que você impeça que ele faça um ninho. Então, é impossível que você impeça que um passarinho venha voar. Você está ao ar livre, ele vai voar. Nossa, que metáfora bonita. Mas é possível que você impeça de fazer. Assim é o adversário. Muitas vezes o pensamento vai vir. Agora, ele só vai instalar e frutificar se você deixar. Vai alugar um apartamento se você deixar. Exato. Então ele não escuta os nossos pensamentos. De fato, não escuta. Que na psicologia até, né? Inclusive, o ato de você falar e pegar aqui na orelha é psicologia, tá? É uma área que também tô formado. O ato de você pegar aqui é porque você não está confortável com o assunto que você está falando, né? Ou seja, o ato de você proclamar, falar, tá trazendo para você um certo desconforto. Aí o ato de pegar na orelha é corpo, é automático, você pega, porque te traz mais segurança, um alívio para você. Aí que você gira aqui, ó. Faz aquele carinho aqui no lobo da orelha, que chama de lobo, né? É o ato de você trazer mais conforto pra você. Isso é psicologia, isso é matéria, é de faculdade. Você nem percebe, mas automaticamente você vem cá e pega. Conversando, você pega, né? Ô, fulano, sabe aquele lá, não sei o quê, conversando, aí pega aqui, sem querer. É ato de você trazer conforto pra você. É psicologia. É isso que o diabo vê. Ele vê o gesto do seu corpo. É o que o seu corpo, ele expressa. E o ato de você expressar, o seu corpo fala também. Então, ou seja, o seu corpo convence mais do que uma fala verbalizada. Então, o ato de você
querer estender, demonstrar com gesto, igual o pai que acabou de mostrar, né? Você acariciar a boca, né? No ato de você querer degustar aquilo, é a leitura que o diabo vai fazer da sua vida. Opa, ele gostou. Soltei o cavalo, irmão. A proposta. Entendeu? É verdade. A olhada pro lado também, né? Sim. Ao responder uma pergunta. a Pra pessoa fica esquerda assim, ó, ou pra direita. tá caçando Incerteza, mentira. Mentira. É. Eu vou fazer a psicanálise também. Eu vou virar um A psicanalista. psicanálise. Pegar a parte chamada de leitura corporal. Isto. O corpo fala, que é o nome da Vou ser matéria. formado em psicanálise. Psicanálise. Vou. Aqui tem Terapia. 2, por que não ficar 3 então, né? Vamos lá. Ou 4 ou 5. Isso. 4 a psicanálise. 5. WGT com psicanalistas formados. Isso é bom, cara. É bom, viu? O corpo fala. Eu já aprendo com vocês, né? O corpo fala. Igual eu falei no começo, eu sou aluno aqui. É bom. Sou aluno. Vamos aqui para mais uma pergunta. E é aqui, interessante entender também o seguinte: Diga. o corpo fala, mas cada um de nós somos um indivíduo. Nem sempre o que eu faço vai significar que a Ju vai fazer a mesma coisa e vai ter o mesmo significado. Sim. Né? Existe algumas coisas que é uma linha tênue, que existe algumas coisas que é do ser humano, que todos nós temos igual, mas existe muitas coisas diferentes. Então, se não estudar, não vai saber. Exatamente. Se eu ler Pra mais, você se eu fazer ler a um aí, leitura. pai? Não